Existem histórias bastante conhecidas, de forma geral, por todas as pessoas, e uma delas é a história do dilúvio. A Bíblia, como um dos documentos históricos mais importantes da humanidade, narra um acontecimento de uma catástrofe universal que acometeu a Terra num tempo distante no passado. Devido à importância da Bíblia como um dos principais documentos históricos mais importantes que a humanidade possui, o relato bíblico é legítimo e fiel. Sendo assim, temos uma grande problemática para resolver. Poderia a ciência provar que de fato uma catástrofe universal de um dilúvio aconteceu na Terra? A resposta é sim. A ciência já provou que de fato aconteceu um grande dilúvio universal sobre toda a Terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. Perceba que no texto do relato bíblico, a água do dilúvio veio de baixo e veio de cima. Romperam-se as fontes do grande abismo, ou seja, veio água debaixo da terra, e o texto diz que as janelas do céu também se abriram, ou seja, veio água de cima. Observe a imagem que está aparecendo na tela agora para você. Essa é a cosmologia do povo hebreu segundo a Bíblia. O reino da terra, segundo a Bíblia, foi criado por Deus dentro do universo das águas primordiais, o que corrobora 100% com a questão da água do dilúvio ter vindo debaixo da terra e também ter vindo de cima. Veja que no mapa cosmológico da Terra, segundo a Bíblia, existe de fato fontes de água embaixo da Terra, que seriam as fontes do abismo. Vou dar um zoom no domo para que você veja agora as comportas do céu. Foram essas comportas que se abriram e a água veio do universo das águas primordiais, de cima para baixo, para dentro da terra. Bom, vir água de cima é até lógico e coerente na mente de todos. A água cai todos os anos em forma de chuva sobre a terra. Agora, o problema é entender como que parte da água do dilúvio veio debaixo da terra. É nesse momento que a ciência nos ajuda. Veja essa matéria que saiu na revista de Ciência Galileu em 2014. Cientistas descobriram, após décadas de estudo, vasto reservatório de água suficiente para encher os oceanos da Terra 3 vezes. Esse gigantesco reservatório de água estaria quilômetros abaixo da superfície da Terra. A descoberta científica foi publicada na revista de ciência Science. Agora veja essa outra notícia publicada em 2016 em um site famoso de notícias chamado Sputnik. Cientistas russos descobriram um gigantesco oceano nas profundezas da Terra. A pesquisa da equipe de geoquímicos foi publicada na revista Nature. Você começa a compreender agora o porquê de boa parte da água do dilúvio veio debaixo da terra. Entende agora o porquê o texto bíblico relata que romperam-se as fontes do grande abismo? De fato, existe um oceano gigantesco de água embaixo da terra, e o modelo cosmológico que é apresentado na Bíblia corrobora 100% com isso. O Dr. Walter Brown, engenheiro americano notório defensor do criacionismo, foi criador do Centro de Criação Científica. O Dr. Walter Brown é PhD em Engenharia Mecânica. Publicou seu trabalho científico mais importante em 1980, a sua tese sobre a teoria da hidroplaca. O que os cientistas têm descoberto hoje só confirmam o que o Dr. Walter Brown já havia publicado em 1980, no século passado. Segundo o que o Dr. Walter Brown explica em seu trabalho científico, a Terra possui uma gigantesca camada de água a quilômetros abaixo dos continentes. Essa camada de água se encontra a mais ou menos 16 quilômetros de profundidade em relação à superfície da Terra.
O aumento da pressão na gigantesca camada de água subterrânea no momento do dilúvio expandiu a crosta da Terra acima. Existe um detalhe muito importante aqui. Todas as vezes que Deus gerou juízo universal sobre a face da Terra, o campo magnético da Terra inverteu. A inversão do campo magnético da Terra produz como consequência gigantescos terremotos. Esses terremotos ajudaram ainda mais a romper a crosta terrestre. E todo o peso de 16 quilômetros de rocha sobre toda essa camada de água subterrânea fez com que a água supitasse violentamente a 30 quilômetros de altura na atmosfera em várias regiões da Terra. Várias rachaduras no assoalho rochoso da Terra se formaram e o continente único do Pangeia começou a se separar em grandes pedaços de continentes. Foi o dilúvio que fragmentou o continente único do Pangeia em vários pedaços e hoje nós temos essa configuração dos continentes. Uma vez constatado cientificamente que o dilúvio aconteceu conforme a Bíblia relata e que a água veio tanto debaixo da terra como veio de cima, fica mais uma pergunta. Teria como a ciência provar com evidências achadas na Terra que um dilúvio universal de fato aconteceu na Terra? A resposta também é sim. Estudando as grandes cordilheiras de montanha do mundo, cientistas encontraram em todas as grandes cadeias de montanhas fósseis de animais marinhos. Esse é o Monte Everest. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Possui aproximadamente 8.849 metros de altitude acima do nível do mar, quase 9 quilômetros de altitude. Diante disso, temos mais uma pergunta. Como que fósseis de animais marinhos puderam ser encontrados em cima desses montes todos a essas elevadas altitudes? A resposta é mais do que óbvia e simples. Os oceanos um dia cobriram todos os montes da Terra. Vejamos o que diz o relato bíblico em Gênesis capítulo 7, versículos 19 e 20. As águas do dilúvio prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. Eis o motivo do porquê cientistas encontram em todo o mundo fósseis de animais marinhos em cima dos montes. As águas do dilúvio cobriram todos os montes da terra, segundo o relato bíblico, e as águas chegaram a ficar acima de todos os montes 15 côvados a mais. Veja esse fóssil de peixe encontrado em cima de montes sobre a terra. Todo tipo de animal marinho é encontrado fossilizado em cima desses montes. Agora veja que interessante, esse peixe foi fossilizado comendo outro peixe, o que prova que não só houve uma catástrofe, como essa catástrofe foi rápida o bastante para fossilizar o peixe antes mesmo dele terminar de se alimentar. O que também prova que foi por um dilúvio que esses animais todos foram fossilizados. A catástrofe do dilúvio foi de fato uma catástrofe súbita e muito rápida. Veja essa outra imagem, mais um peixe que foi fossilizado rápido o bastante antes mesmo de engolir a sua presa. Como que podemos encontrar um grande cardume de peixes fossilizado? Mais uma prova que foi de fato um dilúvio que acometeu toda a terra, e essa catástrofe soterrou numa lama muito espessa e grossa e de forma muito rápida esses animais. Nessa próxima evidência, o peixe foi fossilizado com outro peixe dentro da barriga. Essa evidência mostra que a fossilização desse peixe foi muito rápida, a ponto de nem ter dado tempo do peixe digerir o outro peixe que ele havia comido. Uma outra evidência científica que prova de fato que um dilúvio universal aconteceu na Terra seria a presença de lava em almofada também em cima desses montes vulcânicos. Observe essas rochas de forma arredondada em forma de almofada no fundo dos oceanos. A lava, quando é solidificada dentro da água, ela se solidifica com essa forma, em forma de almofada. Por isso, ela leva o nome de lava em almofada. Lava em almofada é encontrada também em cima dos cumes dos montes vulcânicos.
Para as lavas em almofada estarem em cima dos montes vulcânicos, a única explicação também seria que a água dos oceanos esteve um dia recobrindo estes montes vulcânicos. E ao expelir lava debaixo das águas do dilúvio, todos os montes vulcânicos da terra ficaram repletos de lava em almofada em seus cumes. Depois de apresentada todas essas provas científicas de que um dilúvio universal aconteceu na Terra, chegamos à conclusão de que as evidências são inquestionáveis e que, de fato, a ciência desvendou esse mistério bíblico, fazendo com que a história do dilúvio, relatada teologicamente nos textos bíblicos, seja de fato uma verdade na história da humanidade. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.